Um dia com Deus na Igreja Assembleia de Deus Ladarf, Petrópolis, RJ. Secretária: Anápolis. Compartilha. Comenta aí. Luiz Paulo cria de secretário. Feliz em estar aqui nessa noite. Eu gostaria de compartilhar uma breve palavra com os irmãos que está no segundo livro da Bíblia. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número capítulo 16. Amém, amados? Capítulo 16, versículo de número 8. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel e refletiu. E por isso disse Moisés a Josué: escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro, e relata os ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, a qual chamou o Senhor é a minha bandeira. E disse, portanto, jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, daqui para ter com o Senhor. Que o Senhor possa lhe conceder a inspiração divina e abençoe a tua igreja nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode tornar tua senta aplaudindo a palavra. Glória a Deus. Irmãos, essa história que nós acabamos de ler, Israel havia passado por um período no Egito de 430 anos. Israel, então, foram libertos daquele cativeiro que durou 430 anos ali no Egito. Deus havia enviado um libertador. Esse libertador, Moisés, ele vai conduzir Israel até a terra prometida. Mas só que no meio da caminhada, irmãos, surge um inimigo. E esse inimigo, irmãos, eles eram cruéis e covardes. Os amalequitas, eles tinham o costume de saquear, de roubar tudo aquilo que os viajantes, quando andavam pelo deserto, eles tinham esse costume de saquear, de tirar tudo que o povo de Deus possuía. E Deus, então, ele vai usar Moisés, irmãos, para conduzir esse povo até a terra prometida. Israel aqui estava debaixo da promessa de Deus, mas só que os amalequitas não queriam que Israel alcançasse a promessa de Deus, que Israel chegasse. Os amalequitas não queriam que Israel chegasse lá. Os amalequitas eram um empecilho para que o povo de Deus alcançasse a promessa de Deus, chegasse até a terra prometida. Mas só que agora Deus, ele capacita Moisés, eles se unem para que pudesse vencer aquela guerra. Israel estava em guerra contra os amalequitas. Oh, meu Deus! Eles estavam na guerra travada. Oh, meu Deus! E para vencer aquela guerra era necessário
unidade. Era necessária a união para vencer os amalequitas. Os amalequitas representam Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E a obra dele é impedir que você chegue até a terra prometida. E qual é a terra prometida? É a eternidade. Para Israel, Deus prometeu a terra, mas para você, Jesus prometeu o céu. Os amalequitas é um tipo de Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Os amalequitas é um tipo de Satanás. Ele não quer que você chegue até a terra prometida, que você não alcance a promessa de Deus. Mas pode ficar tranquilo, irmãos. Tem alguém para te sustentar. Esse alguém se chama Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estiver aqui, ele te sustentará nesta caminhada. Irmãos, eles se uniram para que a gente vença essa guerra que a gente está hoje. Nessa guerra que a gente vive hoje, é necessário uma unidade, uma união. E para eles vencer os amalequitas, foi necessário o quê? Uma prometida. Moisés sozinho ele não ia fazer absolutamente nada. Moisés sozinho não ia fazer nada. Mas Moisés ele contava com a cooperação de Josué, Arão e Hur. Moisés sozinho ele nada poderia fazer contra os amalequitas. Mas até que eles então se unem. Eles vão se unirem para vencer aquela guerra. Diga para o teu irmão, meu irmão, nessa guerra não é possível você vencer sozinho. Você precisa da cooperação do teu irmão. Bate palma para o teu irmão. Aleluia! Era necessário, irmãos, que eles estivessem unidos para vencer aquela guerra. E agora, Moisés já estava velho, irmão, cansado. As mãos de Moisés estavam cansadas. E de repente, ao perceber Arão e Hur que as mãos de Moisés levantadas era a vitória de Israel. Mas Moisés já estava velho. Quando Moisés, as mãos dele já cansadas, as mãos de Moisés, os amalequitas vinham e prevaleciam. Aleluia, Deus. Até que eles percebem que as mãos de Moisés levantadas era a vitória de Israel. E o que eles vão fazer, irmão? Eles vão ficar olhando e vão cooperar para que a vitória possa ser não só de Moisés, mas de toda Israel. Eles decidem a cooperar. Vamos cooperar, porque a vitória não vai ser só de Moisés, a vitória vai ser de toda Israel. Porque se Moisés perde, todo mundo perde. Se o ministério perde, a igreja perde. Então, tem que ficar olhando, criticando, botando defeito na liderança. Vamos levantar as mãos do sacerdote e vamos ajudar e vamos vencer. Vamos partir para cima dos amalequitas e vamos vencer. Em vez de ficar olhando, irmãos, Moisés com as mãos cansadas, pelejando e guerreando, porque é assim, irmão, quem não ajuda só atrapalha. Já viu isso? Quem não ajuda na obra, irmão, só atrapalha. Quem não ajuda, atrapalha. É o crítico. Ele não soma, ele não ajuda, ele não acrescenta, mas usa a boca para criticar, para reclamar. Deus ele não está contando com esse, Deus está contando com aqueles que vêm para ajudar as mãos de Moisés a manter-se levantada. Glória a Deus. E agora Arão e Hur ajudam Moisés. Eles vão cooperar. E Josué,
Nós vamos ficar de braços cruzados. Vamos lutar contra os amalequitas. Porque se nós vencermos, a vitória não vai ser somente de Moisés, a vitória vai ser de toda Israel. Aleluia. A vitória vai ser de toda Israel. A gente precisa estar unidos para vencer os amalequitas. Irmãos, esse povo, eles eram tão cruéis que quando Israel saiu do Egito, eles esperavam o povo virar as costas. Porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, os mais velhos, as crianças, vinham atrás. Os mais fortes iam na frente. E as crianças e os mais velhos vinham logo em seguida. Então o que os inimigos fazem? Esperou Israel virar as costas para atacar o povo de Deus. Esperaram virar as costas para atacar o povo de crueldade. Quis atacar Israel pelas costas. O inimigo ele não quis pegar Israel pela frente, mas quis pegar Israel pelas costas. Mas só que Deus é Deus de livramento. Aleluia. Deus é Deus que guarda. Salmo 91, versículo de número 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Glória a Deus, porque você está debaixo de uma promessa, e essa promessa, irmãos, não é a promessa do carro e nem da casa, é de herdar a vida eterna. Essa é a promessa, irmãos. Os amalequitas representam Satanás. Eles querem impedir que você chegue na eternidade. Mas você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. E você não pode parar. Você precisa continuar crendo que aquele que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. A nossa esperança continua sendo a vida eterna. E hoje não se prega mais sobre a vida eterna. Os mais miseráveis de todos os homens, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida. Glória a Deus. Estamos em guerra? Estamos, irmãos. Aleluia. Mas só que essa luta que nós hoje estamos vivendo não é contra a carne nem contra o sangue. São contra os demônios, são contra os principados e potestades. E muitas vezes você está gastando a tua energia, as tuas forças, lutando e combatendo contra o teu irmão, contra a tua liderança, teu pastor. Enquanto isso, os amalequitas estão só avançando. Enquanto isso, os amalequitas, que representam o inimigo, né? Ele tira proveito disso. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos se unir, irmãos. Nós vamos ajudar essa liderança. Nós vamos ajudar essa liderança. Em nome de Jesus. O pastor está pregando, vamos interceder por ele. Oh, glória, o levita está tocando, vamos interceder por ele. Porque enquanto a igreja estiver intercedendo, oh, glória a Deus, Deus estará movendo. Deus estará movendo. Deus estará movendo, irmão. Glória a Deus. E não fazer nada. Eu não posso fazer. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Lucas, Jesus ele vai contar uma parábola de um jovem rico que quis pôr Jesus em prova. E ele conhecia os 10 mandamentos, conhecia a lei. E Jesus então ele vai contar essa parábola. Que havia um sacerdote que ele saiu de Jerusalém para Jericó. E da mesma forma, um levita, vendo um samaritano,
Havia um homem que caiu na mão dos salteadores. Os salteadores representam Satanás. E o sacerdote, irmãos, eles olharam aquele homem. E da mesma forma também o levita. Ele olhou, viu o homem espancado, caído, não fez nada. Mas veio o samaritano, pegou sobre os seus ombros, jogou ele sobre os seus ombros, passou azeite nas suas feridas. Aleluia! Cuidou dele. E ali, Jesus, ele disse, deu uma lição para aquele jovem rico. Porque aquele sacerdote, ele servia muito bem dentro do templo, mas do lado de fora ele não servia. Ele não tinha amor e nem misericórdia. Do lado de fora ele servia bem, o sacerdote. O levita, do lado de fora, e também ele servia bem. Do lado de dentro, ele não servia. Ele não servia. Mas aquele samaritano, ele tinha uma coisa. Ele tinha azeite. E ele tinha vinho. Ele tinha azeite. Ele tinha vinho. Você tem azeite, irmãos? Você tem azeite, você tem vinho. Ele tinha azeite, ele tinha vinho. Mas o sacerdote não tinha azeite nem vinho. Mas o samaritano, ele tinha azeite, mas ele também tinha vinho para curar as feridas. Glória a Deus. Para curar as feridas. Oh, glória. Porque não adianta a gente só servir aqui dentro, mas também não servir lá fora. Glória a Deus. Porque quando a gente fala em amor, passa longe da prática. Glória a Deus. E a gente vai ver aqui, irmãos, que para vencer é necessário que a gente estejamos unidos. O jovem rico quis pôr Jesus à prova. Ele quis pôr Jesus em prova. Eu quero ver o que ele vai me dizer. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Como se vai herdar a vida eterna é pelo aquilo que a gente faz. Jesus não está preocupado naquilo que a gente faz diante dos homens, mas aquilo que a gente é. Quem você é diante de Deus? Porque diante dos homens você até apresenta ser uma coisa, mas diante de Deus, como Deus te vê? Como Deus está nos olhando? E a gente só se preocupa só com a aparência. Como que a gente servimos para mostrar que servimos, mas às vezes a gente não está nem se preocupando como Deus nos vê. Porque para Deus o que importa é quem você é. Deus não está preocupado com o que você faz. Você pode fazer tudo, mas se dentro de você não tiver a prática do amor e da misericórdia, está passando longe de Deus. Aleluia! A salvação é pela graça. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se gloria. Ninguém se gloria. Eu sou salvo pelo que eu faço, e ninguém é salvo pelo que faz. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. E a gente precisa, em nome de Jesus, se unir. Porque o inimigo, irmãos, ele tem trabalhado para tirar muita gente da presença de Deus. Precisamos estar com um só propósito, assim como estava ali Josué, Arão e Hur, num só propósito. E o nosso propósito é chegar na terra prometida. Mas que terra prometida é essa? É o reino do céu. Para Israel Deus prometeu a terra, mas para nós Ele prometeu o céu. Aleluia. Ele prometeu a eternidade. E para isso, irmãos, a gente precisa da cooperação e da cobertura uns dos outros. Precisamos da cobertura. Josué, Arão e Hur, eles deram cobertura a Moisés. Moisés sozinho não ia fazer nada. Moisés sozinho nada ia fazer. Mas quando eles se uniram, foi uma vitória muito grande. Assim também a igreja do Senhor Jesus.
assim também somos nós, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Você vai levantar as tuas mãos nessa noite, glória a Deus, e vai orar por esse ministério, por essa igreja, por esse pastor que tem guerreado, porque está de frente, irmãos, é guerra, está na linha de frente de batalha, mas enquanto